Graça e paz, amados e amadas de Deus. Este mês é o mês de maio. Mês de maio no Brasil, as mulheres são sempre lembradas. É o chamado mês das noivas. Se celebra também o Dia das Mães. E eu queria trazer algumas reflexões nesse mês de maio sobre as mulheres. E a primeira delas é Esther. Esther é uma menina que mora na Babilônia. Agora quem está no comando não é mais Nabucodonosor, e sim Xerxes, que domina mais de 190 províncias. Ela é uma menina órfã, criada pelo seu tio Mordecai. E Esther, na realidade, é um nome persa da menina judia de nome Hadassa. Bom, a história é bastante conhecida de todos nós. Xerxes era muito orgulhoso, muito vaidoso, queria mostrar seus reinos às autoridades. Certo dia ele chama sua esposa para que ela também se mostre no salão principal real. Ela não acata a sua ordem, portanto ele a desconsidera como esposa. Ao fim e ao cabo, Deus estabelece Esther como rainha ao lado de Xerxes. Um segundo homem de Xerxes é Amã, e ele tem como objetivo exterminar Israel, uma vez que Mordecai, tio de Esther, não lhe rende honras como ele queria. E como Mordecai era judeu, ele quer exterminar todos os judeus. Esther, então, pede uma audiência com o rei, e ninguém poderia chegar na presença do rei sem que ele autorizasse. Ela, então, ora a Deus, pede que o povo judeu jejue. Ela vai, se apresenta diante do rei, e o rei, de bom grado, estende o cetro, e ela é recebida. Ela quer dar um jantar ao rei e pede que Amã também esteja presente. E em comparecendo ao jantar, ela revela o projeto de Amã em exterminar os judeus. Xerxes não sabia que Esther, por exemplo, ela era judia, e ela também, como judia, deveria ser morta. Xerxes fica bastante irado, enfim, tem todo um contexto ali. Ao fim e ao cabo, o povo judeu é preservado, é estabelecido o dia do Purim, onde eles poderiam se defender de qualquer ataque que sofressem, e Amã é morto. Essa história é bem emblemática. Há algumas lições muito práticas para a nossa vida aqui, olhando para a história de Esther. A primeira delas é a seguinte: o livro de Esther é onde não existe a palavra Deus. Quando o livro de Esther não põe lá o nome de Deus, ao mesmo tempo que isso acontece, nós percebemos Deus escrevendo aquela história. Então a minha vida e a sua vida falam muito mais alto sobre Deus do que se nós estivéssemos aí falando dele o tempo todo. Não que estou aqui advogando que não precisamos pregar com palavras o evangelho, mas eu estou afirmando que nem sempre falar de Deus comunica quem ele é. O caso do livro de Esther revela para nós que quem era Deus, mesmo sem que o nome dele estivesse presente no texto. Uma segunda lição prática para nós é a seguinte: estar em situações estratégicas implica em muita responsabilidade. Deus colocou aquela menina pobre, escrava do povo persa, Medo-Persa agora, por uma razão muito simples. Ele ia livrar o seu povo de ser exterminado. Quem sabe Esther não sonhava, de repente, de pelo menos conhecer o palácio de Xerxes. Às vezes os nossos sonhos vão se tornando realidade, eles obedecem a um propósito mais excelente de Deus. Às vezes Deus coloca isso no nosso coração para nos colocar em situações estratégicas, para que a gente tenha a responsabilidade de agir segundo os seus propósitos e planos. Lembre-se disso quando você estiver lá no alto escalão de uma empresa, quando você estiver lá com uma condição financeira bem expressiva, quando você estiver desfrutando de situações assim, inimagináveis outrora. Deus não coloca seus filhos em lugares estratégicos à toa. Por fim, o que a gente percebe aqui nesse texto de Esther é que as posições estratégicas que nós delas desfrutamos implica em correr riscos. O rei havia dado uma ordem que ninguém deveria se aproximar dele sem que ele ordenasse.
porque qualquer pessoa que se aproximasse do rei, fosse quem fosse, até a esposa do rei, e ele não estendesse o seu cetro, essa pessoa seria morta, seria eliminada da sua presença. Esther pede que o povo judeu jejue, e ela, depois de 3 dias que tem a informação que o povo vai ser eliminado, ela vai à presença de Xerxes sem avisar, e ele, de bom grado, estende o cetro. Ela toca aquele cetro e o rei ainda diz: o que queres, minha rainha? Ainda que for metade do meu reino, isto te será concedido. Quando eu olho para Esther aqui nessa condição, eu penso o seguinte, que não tem como nós, como cristãos, não correr risco pelos outros. Está implicado na natureza do cristão a questão de você correr risco pelos outros. Eu não estou afirmando que nós devemos ser imprudentes, irresponsáveis, negligentes. O que eu estou dizendo é que está implicado na condição de cristão correr riscos. Tá bom? Deus abençoe você. Lembre-se de Esther com carinho, essa menina que se tornou essa grande rainha e que Deus usou para preservar o seu povo e para nos ensinar muitas coisas. Graça e paz.